Boa noite, né? Eu costumo falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Porque não sabemos a hora que vocês vão estar me vendo, né? Então, hoje nós estamos neste dia de quinta-feira, né? Porque a proposta é todas as sexta-feiras, às 8h30. Mas como eu tenho um compromisso amanhã, aí eu antecipei. Porque no YouTube só vai ao ar mesmo no sábado, né? Às 18 horas. Então eu quero hoje compartilhar com vocês, né? Uma reflexão, vamos dizer assim, né? Que eu pus o título de Crença é a fé Denorex, né? Porque hoje queremos falar um pouquinho sobre a diferença de crença e fé, né? Porque há uma grande diferença. Então, nós lembramos que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, né? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é verdade? Então, por isso que a gente tem que se preocupar muito com o conhecimento, né? Então, nós temos que buscar sempre conhecimento, né? Porque assim nós crescemos na graça do conhecimento, não é verdade? Então nós temos que sempre avançar para o conhecimento. Então vamos dar partida, né, mais essa noite de reflexão sobre a palavra de Deus. Porque eu costumo falar que muita gente já fala da palavra de Deus, né? Às vezes você está falando aí, mas eu já sei. A palavra de Deus, é mais uma, né? Porque nós assistimos às vezes na escola bíblica dominical, sabatina, enfim. Mas a nossa proposta aqui é assim falar de algo diferente. Se você conseguir assistir a nossos videoaulas, que saem todos os dias, né, às 18 horas no YouTube, e assim agora as nossas lives, você vai entender a diferença, a nossa proposta, que é falar de coisas que nós já falamos, mas que da forma que nós vamos falar, vai assim ter um novo entendimento, porque nós temos que avançar no entendimento, não é verdade? Preste atenção, porque eu quero já lembrar a vocês que foi assim que nós avançamos, né? Porque outrora nós não tínhamos acesso à Bíblia Sagrada, não é verdade? Preste atenção. Mas lá no Império Romano começou, né, esse cristianismo e tudo, que em outro live ou outro vídeo vamos falar sobre isso, lá o princípio, né, de como começou. Sabemos que tudo começou, né, através do imperador Constantino, né? Que viu aquele sinal da cruz, enfim. Hoje a palavra não é para falar sobre isso, falaremos posteriormente. Mas o que eu quero que entenda é que nós estamos falando de uma coisa chamada reforma. Lembrei do imperador, né, Constantino, porque eu lembrei do reformador, né, Martinho Lutero. Se não fosse Martinho Lutero, né, assim, ao ouvir, entender pelo Espírito Santo, entender a palavra, né, pelo livro de Efésios e o livro de Romanos, ele ia entender a palavra, né, que nós fomos salvos pela graça, ele entender, né, que a visão não era da forma que estava sendo conduzido, né, assim o apostólico romano, né, e para aquele comando apostólico romano. Então, Martinho Lutero, ele escreveu, não é o caso aqui hoje, é só apenas uma introdução para que entenda a nossa proposta. Martinho Lutero, ele escreveu ele era um monge, né? Ele era um monge lá, romano, e ele escreveu 95 teses, né, de erro, 95 teses de erro,
que assim o império comandava o povo. Vou falar apenas de uma coisinha para vocês entenderem, né? Eles vendiam terreno no céu, né? Assustando, amedrontando o povo, né? O povo não tinha acesso à palavra, então vendia-se terreno no céu, as pessoas ficavam apavoradas e trabalhavam um ano, né? Um ano trabalhando ali para eles, para pagar, olha bem, terreno no céu. Então a ignorância era demais, né? Então eles pagavam para poder ir para o purgatório, para não ir direto para o inferno. Era assim, pagava, fazia-se muita coisa. Eu vou ler apenas duas teses, né? Duas teses aqui, do qual está nas 95, eu tenho aqui a relação das 95 teses de Martinho Lutero. Olha bem, a primeira diz assim, foram as 95 teses que foram tiradas, né, de todos aqueles dogmas, né, de tudo aquilo que expressionava o povo. Presta atenção. Aqui só a primeira diz assim, ó, dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, né, arrependei-vos, né, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja um contínuo arrependimento. Vou explicar, eu vou logo aqui só na quarta tese, que diz assim: assim sendo, o arrependimento é o pesar, isto é a verdadeira o que? Penitência, perdura enquanto o homem se desagradar de si mesmo e saber que até a entrada desta para a vida eterna. Então, talvez você não tenha entendido, eu vou explicar. Então, assim, Deus de lá, até os dias de hoje, né? Então, eles, assim, levaram o povo no medo, e principalmente pelo arrependimento. Levavam as pessoas a ficar sempre arrependidas do pecado, né? Do pecado, ficava aquele pesar, as pessoas tinham que estar se arrependendo sempre, né? Iam sempre ali confessar, vocês sabem, né? Assim, tá confessando. Aí tinha as ladainhas, tinha os rosários, tinha aquilo, né, que eles mandavam fazer, né? Eles mandavam fazer. Enfim, então até nos dias de hoje, o povo é conduzido por esse medo, desse pesar, né, de estar sempre se arrependendo. Então isso faz com que as pessoas se esqueçam, né, da graça que foi estabelecida na cruz, que é favor imerecido. Então, se esquece que foi João que batizava para arrependimento. Se esquece que está escrito que o fim da lei, né, e os profetas profetizaram até João. Então, este arrependimento do pecado foi até João, né? Porque a partir de Cristo, né? A partir de Cristo, no Romanos 8 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, entendeu? Então acabou. João, né? Todos que conhecem a palavra sabem que foi dito que o João disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, se hoje nós dissermos algo, se arrepender do pecado, disso, daquilo, levar o povo a estar vivendo de novo neste mover de pecado, está falando que Jesus é mentiroso, né? Está falando que Jesus é mentiroso, porque Jesus foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Né? Se deve ter tirado, porque Romanos 8 diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, né? Romanos 10,4 diz: o fim da lei foi Cristo, entendeu? Lei da condenação, não há mais condenação, né? Pelo pecado, não há mais condenação, entendeu? Me presta atenção, porque Jesus foi assim o segundo Adão, né? O segundo Adão
que veio tirar, né, aquele pecado. Agora presta bem atenção, né? O pecado da lei moral, né, que foi acrescentado, né, pelo primeiro Adão, lá no Jardim do Éden, né? Quando eu estudei, claro que na Mesopotâmia, a gente, quando estuda sobre a civilização humana, né, como eu estudei, a gente sabe que é lá na Mesopotâmia. Mas, biblicamente, se fala Jardim do Éden, não é verdade? Presta atenção. Então, ali o pecado entrou a partir do primeiro Adão, né? Que falou, não toca, não mexe, né? E aí foi tocado, né? Foi mexido, né? Na árvore da vida, né? Então nós sabemos lá aquela história de Gênesis. Então ali entrou o pecado, entrou o quê? O pecado, que foi o pecado? A transgressão da lei, o quê? Da lei moral. Porque ali foi transgredido o que é a lei moral. Porque Deus, o Criador, falou, não toque. Mas ele tocou, né? Nós falamos ele porque sabemos da história toda, aquela história de Eva e tudo, mas não conta a história Eva como masculino e feminino, é tudo masculino. Eva é a extensão do homem, né? A mulher é a extensão do homem, né? Presta atenção. Então vamos aqui, ó. Presta atenção. Então, João 8,32 traz para nós que nós temos que ter o quê? Conhecimento, né? E quando nós, né, que buscamos viver e entender a palavra de Deus, já avançamos no conhecimento e regredimos para as coisas de costumes terrenos, né? Nos ritos, né? Os ritos das religiosidades, né? Tem muitas tradições, né? Então, nós não estamos vivendo a graça no falar e no praticar. Porque quando nós nos voltamos para os dogmas, as regras, né, de povos, né, nós estamos retrocedendo na palavra. Nós temos que avançar, entendeu? Presta atenção. Porque é a palavra que liberta. Né? E a palavra que liberta é a palavra que da videira verdadeira, João 15, né? Ele diz porque tem muita. Se ele falou que ele é a videira verdadeira, isso nos mostra que há muitas videiras, mas que não é a verdadeira, né? Nós ouvimos muitas coisas, mas temos que discernir, não é verdade? Presta atenção, hein? Então Isaías 61 vem nos dizer o quê? Que aquele Messias que viria, ele viria para quê? Para a liberdade, né? Libertar, libertação e salvação é a mesma coisa, salvar. Se alguém cair no buraco, né? E ali está pedindo socorro, ou né, alguém não vê, e alguém chegar, meter a mão e te puxar, está fazendo o quê? Está libertando, está salvando, é a mesma coisa, entendeu, menino? Presta atenção, entendeu? Então sabemos que esse Messias esperado, que foi falado lá no livro de Isaías, né? O Isaías foi escrito 700 anos antes do Jesus de Nazaré vir. Foi uma profecia. Profecia é aquilo que se fala aqui para acontecer lá na frente, né? E se concluir. Então foi concluído, né? Jesus de Nazaré, aquele príncipe da paz, ele veio, né? E ele veio para quem? Para Israel. Sabemos que ele veio para Israel, não é verdade? Ele foi incumbido para Israel. Se quer saber, mas foi só para Israel? Foi. É só você voltar a Ezequiel, ali a partir do capítulo 2 em diante, você vai ver que toda a incumbência foi para Israel. E lá em Mateus, né? 15, 24, o próprio Jesus falou para aquela mulher da migalha do pão, né? Falou para ela, eu vim somente para Israel, né? Presta atenção. Mateus 10, 5, ali foi falado, quando ele reuniu os discípulos ali, os 11, ele disse assim, ide pregai, né? Pregai essa boa notícia, o evangelho, né?
assim as ovelhas perdidas da casa do Pai. Qual é a casa do Pai? A casa do Pai é a casa o quê? Jerusalém. A casa o quê? Do tesouro, né? Presta atenção, hein? Então, é preciso ouvir o Espírito da verdade e nele crer. Não é verdade? Presta atenção. Está em Efésios 1, eu vou ler aqui a partir do versículo 11 até o 13 só. Deixa eu ver aqui. Versículo 11 diz assim: Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, né? Predestinados, já falei que uma hora dessas vamos fazer um vídeo falando só sobre predestinação, né? Que a gente não vê pregarem por aí sobre predestinação. Então, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, né, foste o que selado pelo Santo Espírito da promessa. Então, é nele que agora estáis, né? Efésios 1,13 diz, depois de ouvir a palavra, porque é preciso ouvir. As pessoas se recusam a ouvir, né? Por isso não avança no entendimento, verdade? Presta atenção. Porque foi para a liberdade, como falamos aqui, que Isaías 61, né? O Messias Jesus, ele veio para libertar, né? Para libertar os cativos, ele veio para a liberdade, não foi para cativar de novo, né? Aqui em Gálatas 5, deixa eu ler aqui um pouquinho para vocês. Em Gálatas 5, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, né? Então vivemos nesta liberdade na aliança, no pacto da graça, mas há aqueles, não generalizando, né? Mas há aqueles que se voltam para o pacto da lei. E no pacto da lei não é filho, é escravo. Está entendendo, menino? Presta atenção. Então no pacto da lei não é filho, é escravo. Agora no pacto da graça fomos reconciliados, fomos chamados o quê? De filho. Entendeu, menino? Presta atenção, só ler aqui um pouquinho aqui, Gálatas 5, e vocês depois anotem e lêem na Bíblia de vocês, que eu acho que é igual. Entendeu, menino? Essa diz assim, ó: foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias do quê? Da escravidão. Entendeu? Não fique preso. Entendeu? Jesus não veio, já pagou o preço. Entendeu? Eu vejo pessoas falar assim, temos que pagar o preço. Quem é que é? Tu quer ajudar Jesus por quê? Então tá falando que ele não consumou nada, se você quer pagar o preço por ele, ué. Presta atenção. Então, ó, escutem bem o que eu, Paulo, digo a vocês, né? Paulo falando para eles. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas, né? Para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo, né? Não pode salvá-los. Entendeu? Porque se voltam de novo, está falando, se eu permaneço, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então continua com Jesus Cristo. Mas vocês querem voltar lá para Melquisedeque, Abraão, Sansão, entendeu? Voltar para as palavras que era para Israel. Entendeu, menino? Já teve a libertação e o juízo. E o juízo para Israel. Entendeu? Jesus consumou. Entendeu, menino? Presta atenção. Então ele diz assim, ó: eu vou repetir. Qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer toda a lei. Porque a lei era assim, né? Não adianta você fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali da lei. Se você faz isso ou aquilo outro, você tem consciência que é da lei, então você tem que cumprir todas. Entendeu?
Que Jesus para você nada adiantou, né? Está em Gálatas 2, versículo 21, né? Você não anule a graça, porque se você anular a graça, então você tem que cumprir toda a lei, entendeu, menino? Presta atenção, desse jeito, Cristo, então se você anular e viver na lei, Cristo é o que? É inútil para vocês. Se estão achando que podem salvar a sua dívida para com Deus pela guarda da lei de obras, vocês se privaram o quê? Da graça de Deus. Entendeu, menino? Então, tem que entender que hoje nós vivemos o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é o pacto da lei, que Jesus trouxe o Evangelho Eterno. Entendeu? A aliança é eterna. Eu vejo pessoas dizendo, né, que ainda é noiva esperando o noivo. Não! Entendeu? Presta atenção. O noivo era Jesus de Nazaré. Entendeu? Por isso que nas escrituras estava escrito sobre aquele negócio de botija, de sei o que esperava perder pão duro. Porque o noivo veio e as noivas estavam que despercebidas. As noivas as nações. Vocês não podem ouvir falar coisas e entender literalmente, porque a Bíblia ela é cheia de linguagem, de figura, metáforas, simbolismo. Entendeu, menina? Presta atenção. O próprio Jesus só pregou por parábola, então tem que se ligar. Entendeu? Presta atenção. Então, só escravo tem senhor, e que se você voltar para o pacto da lei, você é escravo, e aí sim, aí você tem senhor, né? Porque escravo tem o seu senhor, tem que obedecer ao seu senhor, né? Mas se você é filho, você é filho. Tem lembrei agora até daquela passagem, né, do filho pródigo, não é verdade? Um saiu, o outro voltou, aí quando voltou o outro filho ficou aborrecido, né? E tudo, não entendeu que ele era filho. Ele não usufruía de nada porque não queria, porque ele era filho, ele não era escravo, ele não era empregado do pai, ele era filho, né? Presta atenção. Então, nós sabemos que Romanos 10,4 diz que exatamente que ao fim da lei foi Cristo, né? O véu carnal se rasgou, né? Na cruz, né? Quando Jesus falou, está consumado, ali inspirou, né? Se entregou o reino, né? Presta atenção. Ali foi estabelecido como ele ali naquela última jantar, né? De Páscoa que ele teve com os seus discípulos, ele fez aquele rito, vamos dizer assim, só naquele momento, mostrando que ali começava uma nova aliança, uma novidade de vida, que era eterno. Porque ele veio de uma vez por todas, ele vai vir de novo morrer. Entendeu, menino? Ele voltou sim pela segunda vez, mas o quê? Na sua glória, né? Não era mais, agora ele não ia nascer de novo de outra Maria, entendeu? E não ia nem vai, né? Presta atenção. Então, o rei dos judeus, ele veio, né? Já cumpriu a sua missão. Entendeu? Então é isso. O véu de carnal se rasgou de altos a baixo. Agora o amor está o quê? À frente. Entendeu? Quando ele rasgou o véu ali, entrou a aliança do amor. Agora a gente não mata, não é porque tem ordenança não matar. Agora a gente não mata porque a gente tem amor. Entendeu? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então agora nós não idolatramos outros, porque Deus nos amou primeiro. Então nosso amor, a nossa adoração é Deus, não é verdade? É do alto que vem no socorro. Então nós não idolatramos, não fazemos nada de errado por amor, não é por ordenança, entendeu? Presta atenção. Então, quando ouvimos e vivemos pela carne, somos escravos, somos escravos e discipulamos os outros como escravos. Porque quando você, preste atenção agora, que quando você anuncia para alguém, evangelizando, pregando, ensinando, seja lá como for,
falando para alguém como doutrina, palavras que são o quê? Do pacto da lei, né? Palavras que foram já caducas, porque foram para Israel. Israel já foi o quê? Libertado, já foi o quê? Já foi separado, né? Joio e trigo, bodes e ovelhas, já foi concluído. Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então isso tudo já foi o quê? É uma escatologia consumada. Preste atenção. Mas se somos guiados pelo Espírito, somos conduzidos em triunfo. Então, se somos conduzidos pelo Espírito, não vamos viver de palavras que foi de Jesus de Nazaré. Não vamos viver adorando um Deus morto, porque o nosso Deus é vivo e eficaz, né? Preste atenção, hein? Então, temos que entender que a palavra é para ir para frente, é prosseguir para o alvo, como está em Filipenses 3, a partir do versículo 12. É prosseguir para o alvo, não é para retroceder, né? A Gálatas, eu costumo sempre lembrar de Gálatas 3, né? Que fala lá, Gálatas insensatos, né? Nós trocamos o Gálatas por religiosos. Religiosos insensatos, quem é que vos fascinou? Foi Jesus Cristo ou foi as obras da lei? Eu quero apenas saber disso, está escrito, Gálatas 3, né? Porque vocês começaram tão bem a entender, né? A entender o pacto da graça, que vocês entenderam tão bem, vocês entenderam tão bem, né? E agora estão retrocedendo. Vocês entenderam Efésios 2, 8? E estão retrocedendo. Vou ler para vocês. Vou ler para vocês Hebreus. Vou procurar aqui. Hebreus 5. Vocês vão anotando aí para depois vocês lerem. Hebreus 5 aqui. Deixa eu ver. Hebreus 5, 11. Diz assim. Presta atenção. Hebreus 5, versículo 11. Diz assim, ó. A esse respeito, né, do que nós estamos falando, né, que tem que ir para frente, tem que entender que nós estamos no Pacto da Graça. O Evangelho é eterno, já é eterno. Que eu estava falando, né? Não é mais noivo. Apocalipse 2, se você for lá, vai ver que a nação é esposa. Porque eu não falei, mas a noiva é Israel. Entendeu? A noiva não é nenhuma, que eu vejo muito esse teatro, muita coisa, né? Que o noivo esperando a noiva, Jesus. Não é, entendeu? É a nação. E a noiva do Messias era Israel. Ele veio para a sua noiva, né? Mas ela não estava, o quê? Com roupagem adornada, né? Não estava, entendeu? Presta atenção, esse é outro vídeo. Então, teve um casamento com a nação, o quê? Pela fé, que foi justificada, Romanos 5, você vai lá ler todo Romanos 5. Então, no capítulo 22, né? Você lê o capítulo 21 todo e lê o capítulo 22 todo de Apocalipse, vocês vão entender que a nova Jerusalém é espiritual, não é mais a casa do tesouro, entendeu? Então a casa do tesouro esperava o noivo, mas a nova Jerusalém, né, foi um casamento, é aliança eterna. A aliança eterna é o quê? Não se revoga, não se renova, né? Não entendeu? Presta atenção. Então a aliança eterna é o casamento, né? É um casamento. Então presta atenção, aqui diz assim, em Hebreus 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, né? Porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, né? Levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os principais elementares do oráculo de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos,
para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, né? Faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também quanto o mal. Entendeu? Porque é difícil. Nós temos que estar perdendo a voz para falar, para que vocês entendam que tem que prosseguir, tem que entender esse evangelho que já é eterno, que ninguém renova, ninguém revoga. Porque senão Deus não é soberano. Se nós renovamos a aliança com Deus, então quem é soberano na história? Entendeu, menino? Presta atenção. Então, vamos entender a palavra. Não comece a enxergar e a viver, né, a graça de um modo que o homem pode modificar. Não, o homem não pode modificar nada, né? Então não podemos nos culpar o tempo todo em vez de agradecer, né? Temos que agradecer essa graça maravilhosa de Deus, né? Maravilhosa. Então temos que entender que nós fomos sarados, né? Fomos libertados. Quando eu falo nós, né? Estamos nos incluindo como ser chamado de humano, não é verdade? Preste atenção. Porque sabemos que a escatologia, né, foi para Israel e foi então consumada, não é verdade? Para nós terminarmos aqui, eu vou estar lendo, só ver aqui Mateus 16, versículo 28. Deixa eu ver aqui, Mateus 16, versículo 28. Para que vocês entendam a palavra de Deus. Então, já é um casamento eterno. E o corpo de Cristo, como está em Efésios 4, vocês leem todo Efésios 4, né? O corpo de Cristo não é pão, o corpo de Cristo é pessoas, é o corpo atado, ligado, está aí, Efésios 4, versículo 16, é pessoas. Então vamos entender. Jesus pregou Mateus 24, anunciando a derrubada do templo de Jerusalém, né? E anunciando por quê? Porque ele veio cumprir toda a lei, toda. Se você ler Mateus 24, versículo 34, ele está falando que naquela geração, né, iria tudo se cumprir, não ia passar nenhum tio daquela palavra. Então presta atenção, naquela geração, as gerações eram de 70 a 70 anos, né? Que não passe de nós o seu espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Entendeu? Presta atenção. Então vamos lembrar que o povo espera um fim de mundo. Porque não entende Mateus 24. Mateus 24 está falando de fim do templo de Jerusalém. Por isso eu disse Apocalipse 22, que veio a nova Jerusalém espiritual. Foi cumprida, né? Jerusalém física foi derrubada. Jesus pregou em Mateus 24, né? Os discípulos iam entrando ali no início, né, de Mateus 24, e mostrou para ele a beleza do templo. E ele olhou assim e disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Entendeu, minha? Presta atenção. Porque era preciso, Jesus veio e trouxe um período de transição que era preciso para se estabelecer, né, para se estabelecer a nova aliança, teria que se dissipar, né, mesmo a velha aliança, o pacto da lei, para que a graça, né, fosse firmada como evangelho eterno, boa notícia eterna, né? Então foi cumprida na derrubada do templo, que o filho do homem Tito, né, filho de Vespasiano ali do Império Romano, ali, né, depois de ter todas aquelas guerras, que as guerras nação contra nação, que está em Mateus 24, foi romanos, entendeu? Os romanos brigando com os judeus, entendeu? Roma, entendeu? Presta com Israel, entendeu, menino? Presta atenção, não é o caso aqui. Então eu quero terminar para você entender, entendeu? Mateus 16, versículo 28, Jesus disse, deu um sinal, né?
quando aconteceria aquele dia da vingança do Senhor, né? Porque em Isaías 61, quando ele disse ali, né, que o Messias viria para libertar os cativos, no versículo 2 está dizendo que ele também vinha o dia da vingança. E o dia da vingança era derrubado do templo de Jerusalém, porque era preciso derrubar o templo físico para que o templo espiritual, né, fosse estabelecido de uma vez por todas. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ler aqui. Você lê todo, Mateus 16, né? Texto sem contexto é pretexto para a gente não entender. Mas aqui diz assim, ó. Jesus disse: em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, Jesus estava falando. Entendeu, menino? Porque se eu falar aqui, assim, ó, em verdade te digo que dos que aqui se encontram, eu estou falando das pessoas que estão aqui comigo agora. Entendeu? Tá captando? Então Jesus disse, olha, em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Entendeu? Então alguns que estavam lá com Jesus, né, não iriam passar pela morte porque era preciso ver, né? A palavra de Deus diz em Apocalipse 1, Apocalipse 1, versículo 7. Agora sim, para nós terminarmos, para concluir, para vocês entendam de uma vez por todas, né? Ali diz que todo olho ia ver. Nós ouvimos isso, né? Desde criança que eu ouço essa palavra. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Verdade, está escrito aqui no capítulo 1 de Apocalipse. Se você não sabe, vá lá e veja. Está no versículo, vou ler aqui a partir do versículo 5, que diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ele era fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Soberano. Então, aqui ninguém renova e revoga nada. Presta atenção. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Não está falando de nós, entendeu? Está falando lá dos judeus, entendeu? Libertou eles. Porque libertou de quê? Da lei do pecado, da lei da maldição, entendeu? Libertou eles lá. Libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Agora presta atenção no versículo 7. Eis que ele vem. Isso foi a visão que foi dada a João. Eis que ele vem com as nuvens. Nuvens significa aqui juízo. Vocês procuram saber. Eis que ele vem com as nuvens, né? Vem com juízo, porque ele veio para isso, né? Ele veio para libertar e para o juízo de Israel. Eis que ele vem com as nuvens, agora, e todo olho o verá. Todo olho, dos judeus estava lá. Nós acabamos de ler Mateus 16, 28, que ele falou. Alguns que estão aqui, ó, não vai passar pela morte e vai ver. Então ele falou, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Agora presta atenção, se você não entender agora, sinto muito. Fecha a página, meu filho, e vai dormir. Ó. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todos que iam ver Jesus voltar, entendeu? Ele está incluindo até aqueles que o transpassaram. Quem é que transpassou? Que botou coroa de espinho nele, cuspiu nele, jogou vinagre nele. Entendeu, menina? Presta atenção. Fez ali ele sofrer. Tá entendendo? Ó, nem eu que tô falando, tá escrito. Entendeu, menino? Eu só tô mostrando porque assim a gente não vê ninguém lembrar, ver isso por aí, né? Eu só vejo falar da mulher do fluxo de sangue, da 4 botijas, de Isaac, de Abraão, Sansão. Presta atenção, menino.
Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente o amém. Tu sabe onde que tá as tribos aí, menino? Porque as tribos também vai ver, entendeu? Vai botar tudo de novo. A escatologia já é consumada, entendeu, menino? Eu não vou ler agora, mas também ainda tem, se você quiser, leia lá no livro de João, capítulo 21, versículo 21, ali aquela conversa de Jesus com Pedro ali na despedida, entendeu? Eles falando ali, porque já era o ressurreto conversando, e ali Pedro questionou, E aí esse aí, falando de João, Jesus falou para ele, se eu quero que ele esteja vivo quando eu voltar, o que tu tem com isso, Pedro? Entendeu? Então, só o apóstolo João estava vivo quando Jesus voltou. Entendeu? Até tem música, gente. João viu milhares e milhares de anjos. Entendeu, menino? Presta atenção. Só o apóstolo, todos morreram, porque foi esse evento no ano 70 depois de Cristo. Entendeu? Até Paulo morreu no ano 67. Morreu, ninguém não alcançou. Então, dos apóstolos, entendeu? Só João viu. Por isso que ali no livro de Apocalipse, ali o Espírito, o anjo ali foi dar toda a revelação para João, porque ele é o único testemunho que ia ver, Ele é o único testemunha da volta em glória, porque ele não voltou fisicamente, Ele voltou na sua glória, como os judeus tinham mania de chamar os judeus como filho do homem. Então o filho do homem não necessariamente era Jesus, ali naquele evento, Ali foi Tito, filho de Vespasiano, entendeu? Me presta atenção, entendeu? Se você vai lá no livro de Ezequiel, ali no capítulo 2, diz, ele está escrito ali, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Era um modo deles tratarem, entendeu? Então vamos ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa, entendeu? Esse modo de entender que crença não é fé. Fé é a certeza do que nós não estamos vendo, mas cremos, está em Hebreus 11. Agora, crença é aquilo que nós fazemos porque aprendemos com o papai, vemos falar de Deus muito tempo. Foi assim, por exemplo, para terminar, vou dar um exemplo de crença. Domingo é dia do Senhor. Entendeu? Aí um vai falando para o outro, todo mundo da nação toda, mas não sabe o fundamento. Por que se fala que domingo é dia do Senhor? Quem estabeleceu que domingo é dia do Senhor? Presta atenção, hein? Presta atenção. Isso foi estabelecido como um estatuto de Constantino, entendeu? Em 7 de março do ano 321. Entendeu, menino? Porque queria que o povo não mais trabalhasse e depois fosse no sábado, que era o 7º dia, e para as montanhas, Então ele precisava que eles trabalhassem, vendessem os santinhos, Teria pão duro. Então fez uma aliança ali com o povo para que trabalhasse até o 7º dia. E no primeiro dia, que veio ser batizado como domingo, por causa do imperador Domiciliano, aí deu para eles fazerem os templos, que foi a igreja católica, apostólica, romana, entendeu? Isso aí é outro vídeo. Entendeu, menino? Então preste atenção. Então eu espero que vocês estejam gostando, dessas nossas reflexões, desses nossos videoaulas que saem assim durante a semana. E vamos continuar na mesma visão, no mesmo entendimento, porque sempre nós temos alguma coisa para ensinar, mas também nós temos sempre alguma coisa para aprender, E Jesus disse que nós temos que ser humildes, e a humildade é isso, é nós sabermos que sempre há possibilidades, Tem possibilidades de sempre a gente aprender algo, ou lembrar de algo que às vezes ficou esquecido. Entendeu, menino? Então não esqueça, crença é aquilo que você aprendeu com fulano, ciclano, com nação, com as coisas aqui terrenas. Fé é a certeza desse Deus maravilhoso, eficaz, que tudo faz, que tudo é em nossas vidas. Entendeu, menino? Presta atenção.
Então, até a próxima semana, na sexta-feira, às 8h30 da noite. Tem alguma coisa para falar? Agradecer o Gentil Godinho, ele estava acompanhando lá pelo TikTok, tá? Live no TikTok. Obrigado aí, Gentil Godinho. Esse é o meu primeiro fã, hein? Muitos anos mesmo, né? Lá do Paraná, né? Um abraço aí, Gentil, e continua aí, ó, juntinho comigo, hein? O Edilson Andrade deixou uma mensagem também aqui. Amém, glória a Deus, parabéns por divulgar a palavra pelo Facebook. Edilson Andrade aí também, meu amigão lá de Cabo Frio, tá? Muito obrigado aí também por acompanhar nosso trabalho, tá? Muito obrigado mesmo. A Paulina Damasceno também. Paulina Damasceno, a Paulina. É Paulina, ô minha amigona, saudade, hein? Apareça, hein? Apareça mesmo, tô falando de verdade, tá bom? E obrigado aí por estar assim também acompanhando nossos trabalhos. E uma série de pessoas que também estavam acompanhando pelo TikTok, bastante gente. Obrigado aí todos que me acompanharam pelo TikTok, né? Que acompanharam aí também pelo Facebook, entendeu? E obrigado aí todo mundo, entendeu? Presta atenção, hein? Vamos estar juntinhos na próxima semana. Vamos continuar crescendo nessa graça e no conhecimento da palavra de Deus. Obrigado, tá? Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E aleluia! Aleluia!